Aleluias, glórias a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que me assiste. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz. Amém? Que o Senhor venha a trazer ao teu coração um renovo, venha trazer a esperança de dias melhores. Que em meio às batalhas nós possamos nos fortalecer nele, amém? Porque nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas que só nós e Deus conhecemos. Então nele nós nos fortalecemos para que a gente não venha a ser desmotivado, não venha a ficar abatido, desanimado, triste, aleluias. Que nós possamos, irmãos, nos fortalecer em Deus, crendo que tudo que a gente precisar, Ele vai nos sustentar, porque Ele sabe exatamente até onde as nossas forças vão. E Deus, Ele sabe também, irmãos, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos da Sua presença. Agora Ele espera que cada um de nós busque a Ele com toda a intensidade do nosso ser, com toda a força. Mesmo, irmãos, sabe, muitas vezes rastejando, de tão fracos, de tão desanimados, tão tristes e abatidos que nós estejamos, que a gente não saia da presença de Deus por nada neste mundo, amém? Deus, Ele nos fortalece. A palavra diz que o poder de Deus, Ele aperfeiçoa as nossas fraquezas. Quando nós somos fracos é que somos fortes. Por quê? Porque somos fortalecidos em Deus. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos fortalece. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, amigos que me assistem, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus venha a tocar em vosso coração nessa noite. E eu quero orar também, depois eu quero fazer uma oração no final desta live, no final desta transmissão, naquilo que o Senhor me direcionar. Eu sei que muitas vezes, irmãos, as pessoas desanimam com tanta facilidade. Eu vejo muitas vezes pessoas acompanhando, as orações, e de repente elas param de interceder, elas param de estar acompanhando pessoas que Deus levantou para orar, para interceder. Elas acabam deixando as coisas de Deus de lado. Eu não estou aqui dizendo que tu é obrigado a ouvir a minha live, não é isso que eu quero dizer. Só que eu quero te deixar um conselho: não desanime, amém? Procure andar com pessoas que têm visão, procure andar com pessoas que carregam a presença de Deus. Procure andar com pessoas que realmente são pessoas íntegras, honestas, pessoas justas, pessoas que realmente carregam algo da presença de Deus na nossa vida, na sua vida. Então, não retroceda, não desanime, amém? Eu sei por mim mesma que muitas vezes eu não tenho vontade alguma de estar aqui fazendo a live. Cansaço, opressão, a contrariedade, isso traz um peso sobre a nossa vida. Mas eu preciso ser mais forte do que tudo isso. Tu precisas ser mais forte do que tudo aquilo que se opõe a ti e à tua vida. Imaginem se as pessoas todas parassem na primeira dificuldade. Imaginem se todas as pessoas desanimassem na primeira contrariedade, na primeira palavra contrária que receberam. Não estaria ninguém mais aqui, não estaria ninguém mais trazendo a palavra do Senhor. Amém? Então precisamos nos manter fortes, mesmo que nos arrastando, mesmo que cansados, mesmo que exaustos, porque é no Senhor, irmãos, que nós nos fortalecemos. Amém? Glórias a Deus, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 18, dos versículos de 1 a 3, amém? Que dizem assim: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco, minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento
e estou salvo dos meus inimigos. Amém? Aqui, irmãos, isso é um salmo que Davi escreveu, né? Agradecendo, né? Um salmo de louvor ao Senhor quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das garras do rei Saul, que o perseguia, que tinha uma raiva mortal contra a vida de Davi. E quantas vezes, irmãos, há Sauls levantados contra nós? Há pessoas que simplesmente criam uma raiva, um ódio, uma ira contra as nossas vidas, mesmo que nós não tenhamos feito nada, mesmo que nós nunca trocássemos uma palavra com essas pessoas. Quando nós carregamos uma presença, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós somos levantados por Deus para fazer algo em prol do reino dele aqui nesta terra, sempre vai ter os opositores, sempre vão ter aquelas pessoas que vão se levantar com fúria. O inimigo semeia o ódio no coração deles. O inimigo semeia a inveja no coração deles. O inimigo semeia a maldade no coração dessas pessoas. Muitas vezes tu está no auge da tua carreira, tu está no trabalho, na empresa que tu sonhou, que tu batalhou, que tu fez o teu máximo para estar. E quando tudo deveria estar dando certo, quando tudo deveria estar bem, começam as afrontas, as perseguições, as calúnias. Uma pessoa no teu trabalho se levanta contra ti de todos os jeitos, tenta puxar o teu tapete, tenta te prejudicar, tenta te envenenar diante do teu chefe, diante dos teus colegas. Mas, irmãos, assim como Davi, ele clamou a Deus, Deus o livrou das garras dos seus inimigos e do seu perseguidor Saul. Eu quero dizer para ti, irmão, que Deus também vai te livrar dessa perseguição, Deus também vai te livrar das garras dos teus opositores. Amém? Nós precisamos crer que mesmo que o mundo inteiro se mova contra nós, nós ainda estamos amparados por Deus. Tu podes dizer, mas eu não vejo a mão de Deus, eu não vejo saída. Diaconisa, no meu trabalho eu sou humilhada, eu sou perseguida, eu sou injustiçada. As pessoas, se podem, estão falando mal de mim. Eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, não dá bola. Entrega isso nas mãos de Deus e descansa o teu coração. Por mais difícil que seja, tu estar todos os dias nesse ambiente, ter que ouvir, enxergar e ver deboches, fofocas, mentiras a teu respeito, dobra o teu joelho e entrega nas mãos de Deus, porque Deus ele fará a justiça por ti. Amém? Nós muitas vezes queremos fazer as coisas da nossa maneira, mas nós somos falhos. Nós ainda não temos a sabedoria que nós deveríamos ter e muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos e acabamos fazendo as coisas totalmente opostas àquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, orar e entregar nas mãos de Deus é uma boa escolha, é uma ótima decisão. Amém? Quando Davi ele estava fugindo de Saul e Saul o perseguia, jurando ele de morte, ali nós vimos, irmãos, a mão de Deus guardando Davi em todo momento. Davi ele se refugiava, se escondia. Davi ele tinha um grande amigo que era o próprio filho do rei Saul, Jonatas, que aonde Davi estava, ele dava um jeito de avisar o que o próprio pai dele estava tramando contra o seu melhor amigo. E sempre que podia, sempre que tinha necessidade, Jonatas avisava das armadilhas, dos laços, que o seu pai preparava contra o seu melhor amigo Davi. Assim é Deus conosco, irmãos. Sempre Ele vai nos avisar quando o inimigo estiver tramando algo contra as nossas vidas. Sempre que o inimigo estiver enredando um ambiente, enredando um lugar para te envenenar, para te prejudicar, quando ele estiver com aquele laço armado para te pegar, para te prejudicar, tu pode ter certeza que Deus sempre vai te avisar, sempre vai te dizer o que está por vir, o que está para acontecer. Nós só precisamos, irmãos, saber, ter ouvidos para ouvir
a voz de Deus para compreender quando é preciso nós nos mexermos, nos movimentarmos, quando nós precisamos, irmãos, nos mover de um ambiente para outro e também nos retirar dos lugares errados que a gente está. O meu coração, muitas vezes, irmãos, fica pensando assim, poxa, o mundo aí fora, a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa errada. Eu não tenho televisão aberta, nós temos somente YouTube e um canal de filmes, né? Só que a gente tem um celular. E o celular a gente está vendo notícias, manchetes, anúncios, coisas que estão totalmente, sabe, deixando a gente assim de cabelo em pé. Nós vimos, irmãos, os últimos fatos, as últimas notícias de coisas que foram descobertas, que foram reveladas, e nós vemos o quão sujo é o coração do homem, o quão enganoso é o coração do homem. Porque hoje em dia, irmãos, tudo se baseia em audiência, tudo se baseia em aparecer, tudo se baseia em valores, em dinheiro, em aparecer, em ser visto. Mesmo que essas pessoas façam tudo que é errado, mesmo que essas pessoas estejam semeando o mal, ferindo, prejudicando pessoas inocentes, mesmo que aquilo que elas estão fazendo seja a pior coisa do mundo, sempre vai ter alguém que vai se dispor a assistir algo daquele calão. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter a sabedoria de não assistir qualquer coisa dentro da nossa casa. Por isso que nós optamos em não ter mais televisão aberta dentro da nossa casa. Nós optamos por isso. Nós ouvimos louvor, assistimos cultos, pregações, filmes cristãos e de vez em quando um outro filme diferente, todos eles, claro, visto antes sobre o que fala com a nossa filha. Porque, irmãos, nós entendemos que o que a gente olha, o que a gente assiste, o que a gente está semeando dentro do nosso lar, isso vai trazer consequências, sejam elas boas ou sejam coisas más. Precisamos, irmãos, estar atentos a tudo que se move ao nosso redor. Eu sempre digo, e todos nós sabemos, que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural que nós estamos vivendo. Enquanto nós vivemos no natural, o espiritual ele se move, ele não para. O mundo espiritual está sempre em movimento, seja de coisas boas, mas também sejam as trevas se movimentando para prejudicar, para poder enredar alguém, enlaçar alguém, prejudicar alguém e também para derrubar alguém, para tirar da presença de Deus, para fazer com que essa pessoa realmente se perca na vida. O mundo, ele te dá oportunidades de tu fazer as piores coisas do mundo. E o mundo nunca vai dizer para ti que isso está errado. As pessoas hoje estão tão cegadas pelas coisas que estão fazendo, estão vivendo, estão assistindo, que o errado começa a ser certo e aquilo que é pregado na palavra de Deus começa a ser visto como algo quadrado, como algo que não tem importância, que não tem valor. Os valores estão invertidos, meus irmãos. Aquilo que realmente deveria importar está perdendo o seu valor, está perdendo a importância para as pessoas do mundo. Mas nós que somos filhos de Deus, conhecedores da palavra dele, praticantes da palavra de Deus, nós entendemos que nós não podemos nos contaminar com as coisas perversas que o mundo está semeando em muitos lares, em muitas vidas, em muitas famílias. Hoje em dia nós vemos crianças que não sabem o que é brincar numa terra, não sabem o que é brincar num quintal, porque hoje em dia o celular se tornou um brinquedo. Algo tão perigoso, algo tão adulto nas mãos de crianças inocentes. Crianças que assistem coisas que não deveriam porque os pais não supervisionam. Crianças que jogam joguinhos, onde ali
induzem essas crianças a fazerem coisas erradas, os pais não percebem e quando percebem é tarde demais. Adolescentes que ao invés de estarem com os seus pais à mesa conversando, se trancam nos quartos. Os pais acham normal, não vão nem olhar o que eles estão fazendo. E quando descobrem, muitas vezes, irmãos, é tarde demais. Quantas e quantas notícias a gente ouviu já até hoje. E em nome de Jesus que a gente não ouça mais esse tipo de coisas, amém? Mas quantas notícias a gente já ouviu falar de meninas e meninos que se envolveram com coisas numa rede social e achando que era alguma coisa boa e quando foram perceber, pessoas a induziram a fazer coisas erradas e essas meninas, esses meninos acabaram fazendo coisas terríveis contra seus próprios familiares, contra pessoas que elas amavam ou a gente imaginava que amavam os seus pais, suas famílias. Nós vimos, irmãos, o quanto Deus tem perdido a importância dentro de lares. O quanto não se é mais falado de Deus. O quanto não é mais orado, não é mais se colocado na presença. O mundo está no automático de uma forma que chega a ser algo assim triste de se perceber, de se ver. Pessoas que não têm mais um respeito como deveriam ter dentro dos seus próprios lares com os seus familiares. E pessoas que perderam totalmente a noção do que é certo e daquilo que é errado. Hoje em dia, como eu disse, tudo o que é errado se tornou certo. O diabo é tão sujo, tão astuto, tão imundo, que ele faz com que o pecado seja atraente, com que o pecado fosse algo tão bom para as pessoas fazerem, que as pessoas não percebem o quão estão se prejudicando, o quanto estão se arruinando, destruindo a si próprios, porque não têm sabedoria, não têm discernimento. E quando estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, elas não querem saber, porque isso é coisa que não atrai. Esses dias eu até disse, poderia estar com milhares de pessoas assistindo uma live. Não precisa ser a minha, irmãos. Não é isso que eu quero falar. Eu disse, pessoas poderiam estar ali, ouvindo a palavra de Deus. Estar ali, atentas à mensagem do Evangelho do Senhor. Mas isso não é bom, isso não é atraente, isso não dá likes. Isso não é algo que influencia. Pensam as pessoas do mundo. As pessoas, se estivesse ali falando de qualquer outra coisa, ou estivesse mostrando alguma coisa para chamar a atenção, ia chover likes, ia chover inscritos, ia chover pessoas assistindo. Mas quando as coisas são coisas de Deus, a maioria das pessoas pula, passa um outro vídeo, não quer nem saber das coisas de Deus. Agora tem um grande porém. Tem uma grande consequência tudo isso. Todos nós sabemos que os sinais da volta de Cristo são iminentes, elas são reais. E essas pessoas que hoje viram as costas para Deus, será que elas terão tempo de voltar, de se arrepender, de deixar as suas coisas maravilhosas que Satanás tem apresentado? Sabe, as pessoas não vão ter, muitas não vão ter mais a oportunidade de se achegarem a Deus. Se achegarem a Deus enquanto ainda é tempo. Porque vai chegar o tempo que esse tempo não estará mais disponível para ninguém. A noiva do Senhor está se despedindo da terra. A noiva do Senhor está se preparando para a volta do nosso Senhor, do nosso Redentor Jesus. Enquanto o mundo está se afogando no dilúvio do pecado, no dilúvio do engano, no dilúvio das coisas erradas, aonde constroem para si altares, se enaltecem, glorificam a si por aquilo que têm, pelo que são, e esquecem da onde que surgiu todas as coisas, da onde elas vieram.
As pessoas, elas gostam de atrair para si o foco, as pessoas gostam de atrair para si a glória que é de Deus. Não reconhecem que o seu acordar pela manhã foi um presente que Deus deu. Não reconhecem que o corpo que elas têm é templo do Espírito Santo. Não reconhecem que a saúde, a vida, a família, tudo que tem, foi Deus que deu. Não, diaconisa, foi a força do meu braço. Tu até pode ser um homem e uma mulher forte. Pode ser a pessoa mais sábia deste mundo. Mas se Deus não te desse vida, não te desse saúde, tu não teria nada daquilo que tu tem. Tu não precisa ser uma pessoa cristã para entender isso. Basta olhar ao teu redor. Basta ver aquilo que Deus manifestou aqui nesta terra, aquilo que Ele está mostrando todos os dias. A palavra diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Será que somente os cristãos enxergam isso? Será que somente as pessoas que já conhecem a palavra de Deus reconhecem isso? Será que mesmo tu não sendo um cristão, tu pode olhar para as coisas aí fora e dizer, poxa, realmente, a Marlise, ela tem razão? Eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu tenho um prato de comida, eu tenho todos os dias uma refeição na mesa. E quem me deu isso foi Deus. As coisas se perdem, irmãos. Os valores se invertem. E como eu disse, aquilo que realmente importa para muitas pessoas já não tem mais importância. As coisas hoje em dia têm valor. As pessoas impõem um preço. Elas colocam um preço em todas as coisas e acham que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Mas há uma coisa, irmãos, que dinheiro nenhum pode comprar e nem nunca será acessível a valor aquisitivo nenhum, que é a tua salvação. Amém? A salvação que nós temos, nós a recebemos por graça de Deus. Porque nós um dia, quando Jesus ele nos chamou, nós fizemos uma escolha. Eu fico imaginando, irmãos, Deus olhando do céu, todos os dias, cada pessoa desse vasto mundo que Ele criou. Eu fico imaginando Deus olhando para a perversidade do coração do homem. Eu fico imaginando assim como Deus um dia olhou do céu e decidiu destruir tudo que Ele tinha feito, lá na época de Noé. Quando Ele deu a instrução de Noé construir aquela arca e levar consigo sua esposa, seus 2 filhos e as suas noras e aqueles animais que Ele mandou colocar dentro da arca também. Deus, Ele não suportou aquilo que Ele tinha visto, a humanidade se perdendo de uma forma, e Ele destruiu tudo aquilo que tinha fôlego sobre a face da terra com o dilúvio, poupando somente Noé e a sua família, porque ali só tinha achado esse homem, esse único homem e a sua família, que fosse digno de não padecer, de não perecer com todos os demais. E hoje, irmãos, nós vemos na terra, no mundo, uma Sodoma e uma Gomorra. As pessoas não têm mais o mínimo senso de respeito umas pelas outras. As pessoas não têm mais o mínimo de noção do que é agradecer a Deus, ser pessoas de caráter, honestas. Se puderem puxar o tapete, puxam. Se puderem arrancar os olhos dos outros por inveja, querem arrancar. Se elas podem inventar uma mentira, espalhar numa rede social, fazem. Se podem
dobrar o joelho e fazer oração contrária, fazem. Só que no meio disso tudo, irmãos, as pessoas têm perdido o temor a Deus. Não porque a palavra diaconisa diz que Deus é amor, mas também é justiça. Isso se perdeu hoje em dia na humanidade. As pessoas acham que para Deus está tudo bem. As pessoas acham que tudo que elas estão fazendo de maldade não tem consequência nenhuma. Deus é amor. Deus aceita tudo. Só que na palavra de Deus não diz isso. Amém? Na palavra de Deus não diz. É triste nós vermos, irmãos, as coisas acontecendo e as pessoas não se comovem, as pessoas não mudam, as pessoas não se arrependem. Quando Deus ele me chamou para pregar o evangelho dele, eu botei a minha fé em ação, a minha obediência em ação, e eu sempre disse para Deus, Deus, aquilo que o Senhor quiser fazer de mim e através de mim, Pai, o Senhor tem toda a liberdade do mundo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. Eu sou tua serva, Pai. Eu vou sempre obedecer o Senhor, mesmo que eu chegue aqui na minha live, arrastada, cansada, com sono, eu não vou deixar de obedecer a Deus. Não é por medo, é por obediência. Amém? Porque eu sei que um dia eu chegarei diante do meu Pai, diante do meu Deus, e vou ter que prestar conta dos meus atos. Ninguém vai fugir disso, seja ímpio, seja cristão. Todos nós chegaremos diante de Deus e prestaremos contas dos nossos atos. Então, tudo que eu puder fazer, irmãos, aqui nesta terra, em obediência ao meu Deus, em retidão, eu farei. Mesmo que as pessoas olhem para mim, me xinguem, cuspam no meu rosto, eu não vou me importar com isso. Porque se Deus me colocou para pregar a verdade, mesmo que isso seja contrário a muitas pessoas, porque eu sei que não agrada a todos, Jesus não agradou a todos, então quem somos nós para achar que nós vamos agradar as pessoas todas? Nós temos que ser fiéis a Deus, porque Ele não tem deixado um dia sequer das nossas vidas de ser fiel para conosco. As pessoas hoje em dia, irmãos, perderam o temor de Deus. Trocam as riquezas de um reino que nunca vai se acabar por migalhas que Satanás oferece e acham que são felizes. Eu conheço muitas pessoas doentes, depressivas, pessoas que não conseguem olhar para o amanhã com uma visão de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem ser diferentes. Mas se tu falar de Deus para elas, elas não querem nem ouvir. Para eles, para as pessoas que não querem saber de Deus, todo crente é chato. Todo crente é xarope, todo crente é metido. Mas enquanto tu tiver um crente numa rede social, quando tu tiver um crente falando contigo pessoalmente, sendo usado pelo Espírito Santo para que tu te arrependa, para que tu te alinhe, para que tu te mude, transforme, através da presença de Deus, fica feliz. Agradece a Deus por esse crente chato estar assistindo tantas vezes para te convidar para ir numa igreja, para te convidar para te levar para um culto, para te convidar para levar para a presença de Deus. Porque esse crente chato, esse é teu amigo. Agora, aqueles que te convidam para balada, para cervejada, para coisa errada, para tudo que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, esse não é o teu amigo. Tu pode ter certeza que não. O amigo de verdade, irmão, ele não vai ser aquela pessoa que te induzirá
a fazer o que é errado. O amigo de verdade vai sempre te tirar do erro, do engano e vai te trazer para perto de Deus. Esse é o amigo de verdade. Quando nós éramos do mundo, a nossa casa vivia cheia, sexta, sábado e domingo. Pessoas com churrasco, cervejada, beberagem, tudo que era coisa que o mundo oferecia. Depois que nós nos convertemos, a nossa casa se esvaziou da presença dessas pessoas, mas se encheu da presença de Deus. Aleluias! O mundo, irmãos, se mostrou quem realmente era, aquelas pessoas se revelaram quem elas realmente eram. Nunca foram nossos amigos de verdade, nunca. Foram pessoas que nós conhecíamos. Porque se elas realmente, irmãos, fossem nossos amigos, não teriam nos abandonado porque nós somos crentes hoje. E eu acredito que muitas pessoas também já passaram por isso. Mas eu fico feliz, eu glorifico a Deus por ter afastado aquelas pessoas da minha vida, porque elas não faziam parte da minha jornada, da minha caminhada, do meu propósito com Deus. Diaconisa, as pessoas são interesseiras, as pessoas querem se aproveitar. Tantas e tantas vezes é verdade. Sim, infelizmente é assim. Enquanto nós tínhamos algo que interessasse para elas, elas estavam do nosso lado. Enquanto nós temos algo para oferecer para as pessoas, para nos sugarem, para se aproveitarem de nós, elas vão estar do nosso lado. Agora, quando elas verem que aquela fonte secou, que agora a gente está em outro ambiente, que a gente está fazendo outra coisa, quando a gente se afasta do pecado, do erro, do engano, das coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, as pessoas simplesmente somem da vida da gente. E aí a gente vê verdadeiramente quem é quem. Me entristece? Não, não me entristece, nem um pouco. Como eu disse, eu glorifico a Deus por isso. E glorifica tu também a Deus por isso. Se Ele te afastou ou afastou pessoas da tua vida, glorifica a Deus. Nem todos os irmãos que nós conhecemos vão continuar caminhando conosco. A palavra não diz para nós, irmãos, que há separação do joio e do trigo? Pois bem, Deus faz isso na nossa vida. Ele afasta tudo que pode nos prejudicar, nos fazer mal e nos mantém no caminho dele, porque ele sabe exatamente quem vai precisar e quem nós precisaremos ter do nosso lado para caminhar. Então não pense, irmão, que Deus não está enxergando o teu caminhar, a tua obediência, a tua renúncia. Eu quero, te encorajar a permanecer cada dia mais fiel a Deus, a dizer não para todas as coisas contrárias, a dizer não para tudo aquilo que vem para tentar roubar a ti da presença de Deus. Eu quero te encorajar para tu continuar no caminho que tu estás, no caminho do Senhor. Porque tu pode ter certeza que Deus, Ele vai te honrar, que Deus vai te recompensar. Nós não chegamos na presença de Deus por interesse. Não. Nunca podemos fazer isso, irmãos, jamais. Porque Deus, Ele sonda corações, Ele sabe exatamente o que a gente quer, o que a gente está fazendo ali, qual é a intenção de nos aproximarmos dEle. O simples fato, irmãos, de nós respirarmos, de nós termos Deus, de reconhecermos que Ele é o nosso Pai. Irmãos, por si só já é a melhor coisa do mundo na nossa vida. Amém? Então, irmãos, façamos como Davi disse: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. A tua fraqueza se aperfeiçoa no poder de Deus. Aleluias. Permaneça, diga não a tudo que é errado, mesmo que as pessoas olhem para ti e te chamem de quadrado, não dê bola. Continua fazendo o que é certo, continua obedecendo os princípios, mandamentos e instruções da palavra, porque tu não vai te arrepender. Enquanto o mundo ri agora,
E nós cristãos muitas vezes estamos com o joelho dobrado, chorando, intercedendo por esse povo que não se arrepende. Chegará o dia que esse povo perverso, essas pessoas que praticam a maldade, estarão chorando. E nós estaremos na eternidade, felizes, sorrindo, na presença de Jesus. Nós não queremos o mal de ninguém. Agora nós sabemos, como eu disse, Deus é justiça. E aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, ele não está lutando contra o ungido do Senhor. Ele está lutando contra o próprio Deus, porque foi Deus que levantou essa pessoa. Amém? Então eu não temo as contrariedades, eu não tenho medo disso. Eu até essa semana estava conversando com os meus pastores e disse, eu não tenho medo, não me importo com isso, porque eu sei que quem está comigo é muito mais poderoso do que toda a maldade que tenta me cercar. Podem se levantar, se levantem, mas o meu Senhor que está à minha frente, à minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda, esse está pelejando por mim, pela causa, pela injustiça que está sendo levantada. E isso, irmãos, é para ti também. Permaneça, porque Deus está cuidando e vendo tudo que estão fazendo contra ti. O Senhor não falhará. O Senhor não vai deixar essa injustiça passar em branco. Amém? Apenas permaneça nos caminhos do Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Amém? E Ele vai honrar todo aquele que obedecer a Ele. A obediência gera bênçãos. E as bênçãos, irmãos, não me refiro às bênçãos materiais. Eu me refiro às bênçãos que Deus tem para fazer em nós e através de nós, porque pelo simples fato, irmãos, de nós podermos acordar todos os dias pela manhã, já é uma bênção sem tamanho. Amém? Glórias a Deus, irmãos, essa é a mensagem da noite. É uma mensagem profunda, é um tema muitas vezes que ninguém quer ouvir, mas permaneceram aqui aqueles que realmente foram tocados por Deus, que quiseram realmente ouvir a voz de Deus. Deus usou nessa noite as minhas palavras para falar com o seu povo, com os seus filhos, com aqueles que ainda não o conhecem, mas eu sei que nem todos absorveram a mensagem, nem todos a receberam. Talvez muitas das minhas palavras caíram no chão, ninguém ouviu, ninguém entendeu, ninguém pegou para si a instrução, mas amém. Como eu sempre digo, não é nada meu aqui, é tudo do Senhor. Deus usa os seus servos para falar com o povo, para que se arrependa. Agora vai do coração de cada um aquilo que vai fazer com o que ouviu nessa noite. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso e nós precisamos ser fiéis, obedientes e realmente fazer tudo o que Deus nos pede. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Eu não consigo ver aqui no Facebook o bate-papo, não sei por que não é possível. Vou ter que ver, o que está acontecendo aqui, vou ter que dar uma estudada nesse aplicativo, mas depois eu vou estar entrando aí, amém, e vou cumprimentar a todos, amém? Irmãos, vamos orar, vamos colocar a nossa vida, as nossas petições diante do Senhor. Se alguém tem uma oração aqui para pedir, podem colocar aqui, depois eu estarei lendo e estarei orando por cada pessoa, amém? Glórias a Deus. Querido e bondoso Deus, Pai amado, Senhor, nós te glorificamos, Pai, por mais um encontro, por mais a oportunidade, Senhor, desta noite de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Senhor, nós nos colocamos à Tua inteira disposição, em obediência, em renúncia às nossas próprias vontades, para que o Senhor realize em nós a Tua perfeita vontade, Senhor. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas vidas, as vidas dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos netos dos meus irmãos. Colocamos, Pai, o nosso trabalho, a nossa saúde. Colocamos, Pai, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa e tudo que nos cerca em Tua presença. Nós te pedimos, Deus, acampa Teus anjos, Senhor, ao redor das nossas vidas, dos nossos lares, quando sairmos para trabalhar, quando nós estivermos, Pai, fazendo o nosso trabalho diário, Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos, nos guardando, nos escoltando, nos levando para os lugares que precisamos ir e que permaneçamos, Senhor, guardados pela Tua mão de justiça, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui por pessoas, Pai,
com dor de cabeça, com dor de estômago, Pai, eu repreendo todo esse mal-estar e declaro por terra toda ação do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que todo enjoo no estômago, toda dor abdominal caia por terra agora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda dor de cabeça, Pai, toda angústia, toda depressão e ansiedade, Senhor, caiam por terra agora canceladas. Nós damos uma ordem para toda enfermidade, que ela renda-se a Jesus Cristo neste momento. E que o poder das trevas, que tem se levantado contra essas pessoas, contra os meus irmãos, contra as suas famílias, caia por terra agora quebrado e cancelado no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por pessoas com câncer. Eu determino em nome do Senhor Jesus que esse câncer renda-se a Jesus Cristo. E que todo nódulo, caroço, Senhor, que há no corpo, que há, Senhor, nessa pessoa, desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, toca, Senhor, nos teus filhos e tuas filhas, Pai, que estão passando, Senhor amado Deus, por uma situação delicada em sua vida, em sua casa, em sua família, na sua saúde, Pai. E traz, Senhor amado Deus, o renovo, a restauração. Traz de volta, Senhor, a esperança, Senhor, de dias melhores para os meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, toda causa impossível, Pai, nós colocamos diante do teu altar. Toda contenda e confusão nos casamentos, Pai, nós repreendemos, Senhor. E declaramos que todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de briga, contenda e confusão, espírito de engano, caia por terra agora. Nós amarramos e manetamos todo mal e declaramos fora dessa casa agora, fora desse casamento agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que toda palavra contrária, Senhor, caia por terra quebrada e cancelada. Toda contrariedade, a opressão, as orações contrárias, orações feiticeiras, obras malignas, Senhor, caiam por terra agora canceladas, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, que toda força contrária que se levanta com fúria contra nós, Senhor, que essa força agora caia por terra, quebrada e cancelada. Que o poder das trevas, Senhor, seja desmantelado agora, que toda ação contra as nossas vidas, Pai, seja quebrado e anulado agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que todo cansaço por palavras malditas, por pessoas usadas por Satanás para falarem mal de nós, que todo esse cansaço, Senhor, essa fadiga, se renda a Jesus Cristo agora. E derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, o teu renovo, a força, Pai, da tua presença, Pai, derrama o teu poder sobre cada filho e cada filha tua aqui, Senhor. E que nós saiamos, Pai, desta live, Pai, totalmente renovados, restaurados, curados e libertos no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo os teus filhos e as tuas filhas e declaro, Senhor, o sangue de Jesus sobre cada lar, sobre a minha casa, sobre a casa dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, que o Senhor também, Pai, faça justiça, Senhor, a favor, Pai, dos teus filhos que têm sido injustiçados, caluniados, que têm sido, Senhor, envergonhados. Nós oramos, Paizinho amado, que tudo aquilo, Pai, que foi dito, Senhor, em quartos, em ambientes fechados, em salas, aquilo, Pai, que foi declarado de maldade contra as nossas vidas, perca força agora. E que o Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, venha operar, Pai, da tua justiça ao nosso favor. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, pelo Brasil. Pedimos, Pai, que a tua mão não se aparte, Senhor, da nossa nação. Oramos, Pai, pelo Rio Grande do Sul, pelos estados dos meus irmãos aqui, Senhor, representados. Oramos, Pai, para que as pessoas sejam tocadas pelo teu poder e arrependam-se, Senhor, dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Também oro, Pai, pedindo o teu livramento sobre os caminhoneiros, os motoristas, sobre os tratoristas, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor proteja e guarde, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, todos os motoristas, Pai, todos os que têm trafegado por essas rodovias, Pai, todos os dias, levando, Senhor, os alimentos, Pai, e todos os tipos de transporte, de material, Senhor, por esse Brasil. Também oro, meu Deus, meu Pai, clamando, Pai, que o Senhor acampe teus anjos, Senhor, ao redor das escolas, dos ônibus, das vans, aonde estiver uma criança, um jovem, um adolescente, Pai, que o Senhor guarde essas crianças, Pai, debaixo das tuas asas, Senhor.
em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, toda ação contrária, todo laço, todo plano do inimigo contra os nossos pequeninos, Pai. E declaramos por terra toda ação do inferno em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar, Senhor, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque sim, Senhor, Tu és o nosso general dos exércitos. E não há nada, Senhor, que se levante contra os Teus filhos que permaneça de pé, porque Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Tu és, Senhor, justo juiz. Senhor, julga a nossa causa, Senhor. Julga a nossa causa, Senhor. Eu quero orar, Pai. Abre uma porta, Senhor, para cada um que está clamando aqui, Senhor. Faz o Teu sobrenatural nas nossas vidas, Pai. E derrama, Senhor, do Teu favor e da Tua graça sobre cada um de nós. Senhor, dá experiências, Senhor, sobrenaturais com aquele que tem anseio, que tem desejo, que tem fome, que tem sede demais de Ti, Senhor. Também oro, Senhor, por conversão. Eu oro, Pai, por salvação, em nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados nos vícios da bebida, da drogadição, da prostituição, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que Satanás tem feito de capacho, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja liberto aquele, Pai, que nesse momento, Pai, está, Senhor, amarrado e atado, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde, meu Deus, todas as pessoas, Pai, que têm se colocado, Senhor, aos Teus pés. Todas as pessoas, Senhor, que têm, Senhor, derramado, Senhor, as suas lágrimas, Pai, porque têm sofrido, Pai, as piores injustiças. Nós te pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre essa causa e julga a causa do Teu Filho, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Obrigada, Deus, pelo Teu infinito amor e misericórdia. Amém e glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Que bênção, né? Glórias a Deus. Irmãos, amanhã, quarta-feira, não vou poder estar aqui, amém? Nós temos culto na minha igreja, vamos estar lá, né? No culto, vai ser bênção. Aquele que quiser assistir também, né? Assiste ali pelo canal do Profeta Jacir Remoaldo, né? Vai estar transmitindo ali às 19h30. Vai ser bênção a palavra, é o profeta que vai estar amanhã ministrando, amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e permaneçam, irmãos, fiéis, não a mim, mas a Deus. Amém? Glórias a Deus, Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima e abençoada noite, fiquem todos na paz. E no que precisarem, irmãos, é só me chamar. Amém? Coloque aí na internet o pedido ali no chat. Depois eu estarei orando, estarei intercedendo por vocês. Amém? Boa noite, fiquem todos na paz e até quinta-feira, querendo Deus. Amém?